Bom dia, amigo. Como é bom estarmos juntos mais uma vez, ter a oportunidade de chegar até você e compartilhar a palavra de Deus. Passado um final de semana que desejo tenha sido útil para a sua vida, particularmente que tenha lhe proporcionado a oportunidade de estar na presença de Deus, adorar ao Senhor na companhia de outras pessoas. E agora começar uma nova semana, no desejo de que as bênçãos do Senhor o acompanhem, e que a sabedoria de Deus esteja ao seu lado em cada passo e em cada decisão do dia de hoje e dos dias que se seguem nesta semana. Que seja uma semana muito produtiva. Se você exatamente hoje completa mais um ano de vida, sinta-se abraçado por nós. Com esse abraço, o desejo de muitas felicidades, também os parabéns por esta ocasião tão especial e que as bênçãos do Senhor o alcancem juntamente com as pessoas que você ama e que faça vocês muito felizes. Agora quero convidá-los a todos para que os próximos instantes sejam dedicados à reflexão em torno da palavra de Deus, para que possamos buscar nas Escrituras algo que possa ser útil para a nossa vida, possa falar ao nosso coração. No livro dos Salmos, no Salmo 126, eu quero ler com você os versículos 5 e 6 que dizem o seguinte: Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Há pelo menos duas verdades muito claras que saltam aos nossos olhos quando lemos esse texto da palavra de Deus e o modo como o salmista termina esse lindo Salmo 126. Já começamos a refletir sobre ele anteriormente. É um salmo de gratidão, quando o salmista fala sobre aquilo que Deus fizera para com o povo, fizera para com ele, mas ele conclui com esta mensagem extraordinária. As duas coisas às quais me referi, que surgem em nossa mente quando lemos esse texto, são as seguintes. Primeiro, o texto traz à tona a chamada lei da semeadura. Lembra-nos que na vida nós plantamos e colhemos, nós semeamos e ceifamos. Esta lei é mencionado algumas vezes nas Escrituras, como quando lá no livro, na carta aos Gálatas, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo lembra que o que o homem semear, isto também ceifará. Ou seja, aprendemos claramente, primeiro, que na vida se semeia e se colhe. Segundo, que haverá uma inevitável relação entre aquilo que semeamos e aquilo que colhemos, entre o que plantamos e o que ceifamos. Há uma relação direta. Lembro-me de uma ocasião na minha infância em que alguém tentava me convencer que uma jaqueira poderia dar mangas quando começasse a caducar. A verdade é que descobri depois que isso jamais acontece. Uma árvore sempre produzirá o mesmo fruto, a menos que ela não consiga produzir nada, mas jamais produzirá um fruto diferente daquele que lhe deu origem através de uma semente. A verdade é que na vida será sempre assim. Nós colheremos os resultados, os frutos, os desdobramentos e as consequências das nossas escolhas, das nossas decisões. E aqui o salmista, de alguma forma, traz à tona esta verdade da qual não podemos fugir. Verdade que deve ser lembrada por nós ao longo de nossa trajetória, especialmente nos momentos de nossa vida, quando temos decisões importantes a tomar, decisões cujos desdobramentos e cujos efeitos se projetarão para o nosso futuro. Mas a outra coisa que vem à nossa mente, ao nosso coração, quando lemos esse texto, é a linda promessa de que mesmo que a semeadura seja acompanhada de lágrimas, haverá uma colheita. E aqui a ideia presente não é propriamente a da conexão entre a semeadura e a ceifa, mas é a ideia de que momentos difíceis poderão ser sucedidos por momentos de felicidade. A paciência, a perseverança, o esforço e mesmo o sacrifício que precisamos fazer algumas vezes na vida podem redundar em momentos de alegria, gratidão e celebração. É esta a mensagem do salmista aqui. Ele quer lembrar que houve momentos de semeadura, que essa semeadura fora penosa, que houve dores, que houve lágrimas, que houve sofrimento. Mas como é bom saber que o momento da semeadura será sucedido por um momento de colheita. E agora, o esforço, o empenho, o trabalho
será presenteado com a alegria e a celebração. Em certo sentido, é a mesma ideia presente no outro salmo que nos lembra que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A mensagem, por conseguinte, é a mensagem de esperança. Lembra-nos, portanto, que vale a pena plantar, vale a pena semear, mesmo sabendo que a tarefa e a parte da semeadura nem sempre é tão prazerosa. É verdade que algumas vezes nossas decisões até vão implicar em certa renúncia, quando não num certo grau de sacrifício. Quando, porém, os nossos olhos estão voltados para o futuro, quando o nosso horizonte é mais longo, nós podemos antever os frutos e os resultados daquilo que semeamos hoje. Isso vai ser verdade ao longo de toda a sua história, de toda a sua trajetória. Nas decisões que você tem a tomar, nos rumos que dará a sua vida, nos passos que irá trilhar, lembre-se sempre de que em nossa vida estamos permanentemente plantando, e que essa semeadura sempre trará como resultado uma colheita. Mas muito particularmente, eu quero que você volte sua atenção para o que há de mais precioso. É quando esta lição se refere à nossa vida espiritual. Aqui eu quero lembrá-lo mais uma vez de que a nossa vida sobre a terra é temporária, passageira, é efêmera, mas que há uma eternidade a ser vivida. Lembra-nos, portanto, que quando fazemos as escolhas certas em nossa vida aqui, nós caminhamos com a certeza de uma colheita extraordinária que é a vida eterna. É a mesma ideia presente lá no capítulo 6 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, quando no versículo 26 ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23, portanto, nos lembra que podemos sim semear o pecado e colher a morte, mas podemos buscar em Cristo Jesus a certeza da vida eterna. E esta é a proposta que eu tenho para você na manhã de hoje, que ao longo de sua vida, você receba Cristo como seu Salvador e caminhe com a certeza de uma colheita maravilhosa, a vida eterna que é presenteada àqueles que conhecem a Cristo como seu Salvador. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pelo modo como tua palavra fala ao nosso coração, a nos lembrar que as escolhas da vida têm seus efeitos, a nos lembrar que ainda que vivamos momentos difíceis, podemos antever momentos de celebração no futuro, quando realizamos a Tua vontade em nossa história. Sobretudo, Pai, quando a Tua palavra nos lembra que em Cristo Jesus podemos ter a certeza da vida eterna. Seja esta a certeza de cada amigo que nos assiste neste instante. No nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, Minha noite, despontando no horizonte. Lá vem o sol quando fim a noite, pra dizer que é dia. Em BBU, cremos na importância de uma educação centrada em Cristo e, ademais, cremos em Ti, líderes servidores.